Olá, eu sou Titi Vidal, tô aqui para falar sobre o céu de julho. Então, mês de julho, mês dos cancerianos, muita coisa acontecendo e vai ser um mês até bastante delicado, porque a gente tem eclipse, tem retrogradação importante, um monte de coisa para falar. Antes eu queria te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, vocês têm me dado um feedback super legal, que estão amando o canal. Para o canal continuar existindo, a gente precisa de movimento por aqui. Então, se inscreve, gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos, comenta aqui, fala como que você está vivendo cada um dos aspectos que eu sempre trago para vocês. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a tônica geral do mês, vou falar signo a signo e vou dar algumas dicas importantes de algumas datas aí, positivas ou mais negativas, para saber o que fazer, principalmente com foco em amor e comunicação, que são temas aí mais delicados ao longo do mês. Pensando no céu de julho, primeiro um panorama geral aí, né? Eu falei que é um mês delicado, por quê? Primeiro que a temporada canceriana, ela já é uma temporada mais emocional, a gente já fica mais sensível, com as emoções à flor da pele, principalmente pensando que o mês começa aí já num pós-lua cheia, então a gente já entra no mês ali querendo se recolher um pouco mais, entrar em contato com coisas mais internas, avaliar as últimas semanas também. Só que tudo isso com uma sensibilidade muito aumentada, então a gente pode se magoar com mais facilidade, e não são só os cancerianos que se magoam mais nesse momento, todos os signos estão um pouquinho mais propensos a sofrer por bobagem, dar uma importância maior para algumas coisas também. Fora isso, né, a gente está falando de um mês onde a gente tem 2 eclipses, então os eclipses eles sempre são eventos astronômicos e astrológicos tão importantes que eu vou inclusive trazer um vídeo aqui para vocês mais pertinho do eclipse falando um pouco mais o que isso significa, o que acontece. Mas eu já vou adiantar que isso potencializa muito o que já está acontecendo no céu. Então se a gente já está mais sensível e já estaria sensível independente de um eclipse, o eclipse traz uma intensidade maior. E aí o câncer também tem muito a ver com situações do passado, então o eclipse também. Então a gente reforça aí uma necessidade de uma limpeza emocional aí no astral de cada um de nós. Outra coisa que é importante, né, a gente saber aí então que a gente vai ter uma lua nova no dia 12 de julho, que é eclipse do Sol, e a lua cheia dia 27, então são sempre momentos mais intensos. O momento da lunação é o momento que a lua fica cheia, principalmente em se tratando do mês de julho, que a gente tem aí essa tônica canceriana. A gente tem também, a partir do dia 9, o planeta Vênus, que tem a ver com amor, com relacionamentos, no signo de Virgem, se preocupando mais com pequenos detalhes. Então já imaginou um monte de detalhezinho ali que a gente não estava vendo antes na relação. Junto com isso, toda essa emotividade, toda essa sensibilidade, para ter uma briga no relacionamento fica bem fácil. Fora isso, a gente ainda vai ter retrogradação de Mercúrio, tudo bem que é mais para o finzinho do mês e também vai ter vídeo aqui no canal. Mas a gente fica realmente mais propenso a ter aí algumas tensões, não só no amor, mas em todos os nossos relacionamentos. Até o dia 22 de julho a gente tem o Sol no signo de Câncer, depois o Sol chega em Leão, a casa dele, aí começa a vez dos leoninos. A gente vai falando, conversando sobre cada uma dessas coisas por aqui. A gente tem em julho um mês de muitas mudanças, algumas delas até bem radicais. Então o que é mudança radical? Né? Às vezes alguma situação ali vai até o limite, vai até aquele extremo pedindo para a gente mudar alguma coisa. E a dica é, muda, porque se a gente não muda por bem, acontece alguma coisa, acontece alguma situação que vai trazer essa mudança e não tem muito como escapar disso, tá? A gente tem um clima geral mais tenso, não só pelo excesso de sensibilidade, mas também pelo risco de rupturas, de tensões, pensando até coletivamente, né? Um mês mais delicado, porque astrologicamente, né? As pessoas sempre me pedem para explicar um pouquinho ali do astrologuês. A gente tem uma presença muito forte do Urano, do Plutão, que são planetas que trazem grandes mudanças e que trazem mudanças às vezes bruscas, inesperadas, principalmente no caso do Urano, e mais extremas no caso do Plutão. Então,
provavelmente isso não vai nem ser lá na lua cheia, não. Provavelmente antes, já desde o começo do mês e principalmente perto da lua nova aí, que é no miolinho de julho. Pensando aí também, né, numa sensação de urgência que esses aspectos trazem. Então a gente tem uma pressa, a gente quer resolver a coisa para ontem. Num período que a gente tem que tomar cuidado com a comunicação, a gente tem que tomar cuidado com as relações, tá todo mundo mais sensível. Então um cuidado extra com esse seu sentimento de urgência. Não dá para resolver? Respira fundo, vê o que você pode fazer para mudar, adianta o que é possível, sem tanta cobrança, sem tanto sentimento de culpa também, que não vai levar a nada nesse momento. E nem o mimimi, né, que às vezes quando a temporada aí tá muito de sensibilidade, muitos planetas envolvidos no signo de Câncer, às vezes a gente tem uma tendência a fazer um drama maior e isso não vai resolver. Então tentar lidar com tudo com o máximo de maturidade que você conseguir vai ser fundamental para solucionar todos os seus problemas. E aí, né, eu sempre acho legal a gente falar um pouquinho signo a signo, sabendo que tem o contexto geral, vale para todo mundo, mas de acordo com o seu signo, alguns assuntos ficam um pouco mais potencializados, algumas coisas são mais importantes especificamente para você. Também é muito importante você saber qual é o seu ascendente, porque sabendo o seu ascendente, você vai ouvir o horóscopo do seu signo solar, que é o signo que você já sabe. Então, por exemplo, eu sou geminiana, então isso significa que meu signo solar é Gêmeos. E o seu signo ascendente, que ele vai falar muito que aquele assunto que eu estou dizendo para o seu ascendente, ele está acontecendo ali na prática. Normalmente tem até a ver com assuntos mais concretos da nossa vida. Então, escuta os dois. Se você não sabe seu ascendente, eu também tenho uma novidade aqui para contar. Agora é só você ir no meu site, www.titividal.com.br, que você consegue calcular seu mapa gratuitamente, ter ali qual é o seu ascendente, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro do zodíaco, que é o Áries. Os arianos agora em julho, essa emotividade, essa sensibilidade está muito presente. Por quê? Pega ali uma área da vida, né, essa movimentação emocional toda, que tem a ver com as emoções, que tem a ver com a família, que tem a ver com as relações pessoais. Então é muito provável que os arianos estejam emocionalmente mais intensos. Intensos os arianos sempre são, mas o emocional falando mais alto. Então o risco de agir por impulso, o risco de ter alguma situação ali levada ao seu extremo, ter que tomar uma decisão radical ali na urgência é muito grande. Então tem que respirar fundo, se colocar um pouquinho no lugar dos outros para não resolver tudo sozinho e de repente ali chutar o balde e trazer um problema maior para a relação, para as relações, né? Pensando principalmente nas relações familiares ou com as pessoas mais íntimas. É um mês para se ter mais atenção a todos os detalhes também. Então tudo que for detalhezinho na rotina, num relacionamento, num projeto profissional, atenção extra, porque são esses detalhes aí que vão fazer diferença no todo, com certeza. E tentar repensar também o que você tem feito para se divertir mais, para estimular sua criatividade, para fazer também outras coisas ali para fugir do que está sendo um problema ou do que está trazendo um grande desafio para a sua vida. Já no caso do signo de Touro, né, então os taurinos têm uma tendência a ficar mais no mental esse mês. Por mais que o clima seja mais emocional, esse excesso de emoção, esse excesso de sentimento vai fazer com que os taurinos queiram pensar sobre aquilo. E aí tem o risco de ficar remoendo, o que é uma tendência de alguns taurinos, então fica ali pensando e repensando o que falou, o que podia ter falado, o que não devia ter falado, o que vai fazer. Então meu conselho é, não sofre nem pelo que passou e muito menos por antecipação. Vive o momento com consciência, com clareza. Essa questão da atenção aos detalhes, no caso dos taurinos, vale para tudo, porque a partir, principalmente do dia 9, com a presença de Vênus em Virgem, traz um quesinho virginiano ali para os taurinos. Então é um momento de dar um passo de cada vez, de viver cada situação ali no tempo presente. Tem uma necessidade de repensar também ideias, conceitos de vida, os seus projetos. Então é um momento até para sentar e conversar com as outras pessoas de uma forma mais afetiva, ouvindo o outro, mas também sabendo se posicionar, que isso vai ser bem importante, principalmente para suas relações familiares e para os seus projetos profissionais.
Já no caso do signo de Gêmeos, então os geminianos estão num mês muito intenso, emocionalmente intenso, intelectualmente intenso, então assim, as 1000 ideias que já vem no mês anterior, ali bombando na cabeça, então muita coisa mesmo para pensar, a necessidade de manter o foco mais intensa ainda, porque corre o risco de se perder, e a ideia é se envolver mesmo mais emocionalmente, ouvir mais o coração, para saber quais são as ideias que valem mesmo a pena, porque Gêmeos às vezes tem 1000 ideias, mas não para pensar assim, o que vai me fazer feliz disso tudo, né? Então julho é a oportunidade de se fazer essa pergunta. O poder da comunicação, o dom da comunicação, que já é uma característica muito geminiana, também está aflorada. E é um momento de repensar os valores. Então quando eu falo do que vai gostar, do que vai tocar seu coração, pensa também de uma forma mais objetiva no custo-benefício das coisas. Então esse projeto está me dando algum retorno? Essa relação tem uma troca justa? Então vê o que você também está sendo beneficiado em cada área, em cada assunto da sua vida. Isso vai ser fundamental não só pelos projetos e pelas relações que já estão em andamento, mas pensando também no seu planejamento de médio e longo prazo para os próximos meses e para esse novo semestre que está começando agora. No caso do signo de Câncer, então cancerianos, aniversariantes do mês, momento muito importante de vida, começa com o pé direito. Por mais que tenha um eclipse no seu signo, no dia 12 de julho, então uma intensidade enorme, principalmente os cancerianos que fazem aniversário ali mais pertinho do eclipse vão sentir muito, mas todos vão sentir. É um momento de mudanças de postura, de mudanças pessoais, de comportamento, de visual também, né? Eu sempre falo que assim, vai ter uma mudança, já se antecipa, faz você uma mudança. A vida quer que você saia da zona de conforto, então já sai naturalmente. Nem que seja mudando ali um estilo de roupa, um corte de cabelo, já é uma mudança na sua apresentação, no seu posicionamento de vida. O que pode acontecer? É um mês muito intenso e muito extremo também, em termos de relações, de parcerias. Você pode sentir mais claramente quais são os limites entre você e o outro, os limites que existem nas relações, enfim, aquilo onde você é diferente também do outro. E isso às vezes pode te frustrar um pouquinho se você criar expectativa demais com relação a outra pessoa. Então, na dúvida, senta, conversa, ajusta bem ali o rumo do relacionamento, sabendo o que você quer, o que você pensa, o que você sente, mas pensando isso com relação ao outro também vai ser muito importante e isso vai trazer mudanças, se tudo der certo, bem favoráveis para a sua vida. Então, tenta aproveitar aí nessa linha, nesse sentido. Já para os leoninos, o signo de Leão vai ter um mês aí super intenso e internamente intenso. Então, coisas que vêm à tona, sabe aquelas coisas que você está guardando ali, eu falo que naqueles porões que a gente tem na nossa alma? Então, você vai ter que olhar para isso, não vai ter jeito. Essas coisas escondidas vão ser iluminadas. E o que são essas coisas escondidas? São seus medos, são seus padrões, aquilo que te atrapalha, que não deixa você conquistar seus projetos, que não deixa você realizar os seus sonhos. Então, olha para isso, porque isso pode implicar numa mudança de postura, de visão de mundo, de rever até questões ligadas ao seu ego, de olhar mais pelo lado das outras pessoas, às vezes até trabalhando aí um desapego, a humildade, enfim, vai ter alguma coisa aí que vai precisar ser trabalhada, não tem jeito. Isso inevitavelmente vai afetar todas as áreas da sua vida, então assim, olha com cuidado, você tem principalmente a primeira quinzena do mês para fazer isso com mais tranquilidade. Como vai ser a segunda quinzena depende muito de como você já vai ter trabalhado isso internamente, porque a partir da segunda quinzena, principalmente depois do dia 20, vão começar aí a te cutucar nas relações. Quando eu falo em relação, sempre lembrando que é relação de trabalho, de família, amizade e o amor também. No caso do signo de Virgem, os virginianos têm um mês para repensar projetos futuros, para repensar o rumo de vida. E é um momento para se cuidar mais, né? Então, para ficar melhor com você, trabalhar bastante autoestima. Tem até uma coisa aí de cuidar mesmo do visual, da beleza, do corpo, que é sempre importante, né? A gente já fala isso bastante sobre os virginianos que somatizam muito, então vai tudo pro corpo. Então, eu sempre acho que é legal, virginianos precisam fazer
massagem, precisa fazer uma acupuntura, precisa fazer alguma coisa para tirar as tensões do corpo. Então esse mês isso fica ainda mais intenso, precisa fazer isso, tá? Para relaxar e poder tomar decisão com mais clareza, com mais consciência. Aproveitar a fase para repensar mesmo o que você quer da vida, quais são seus projetos para os próximos meses. Então a gente está falando de um mês que interfere a médio e longo prazo. E é um período para repensar também os relacionamentos em termos de amizades, de grupos de onde você faz parte. Assim. Então qual é a sua turma, quem são as pessoas com quem você gosta de estar. E outra coisa, pensar como você cuida da saúde. Então assim, mas aí de uma forma mais ampla, né? Então se você tem qualidade de vida, se você trabalha demais, tem prazer na sua vida, enfim, pense e repense tudo isso que vai ser muito bom para você. No caso dos signos de Libra, então librianos, né, é um momento muito importante para a carreira, mas muito importante mesmo, né? Então mesmo se você tiver um mês de férias, algumas pessoas tiram férias em julho, não todo mundo, claro, né? Mesmo que você esteja ali no mês de férias, tira algumas horas ali do dia, da semana, para pensar qual é o rumo que você quer que a sua carreira tome. Porque talvez você precise mudar alguma coisa. Então assim, esse céu também pode trazer alguma mudança repentina, inesperada, alguma coisa que acontece no seu emprego, um projeto novo que vem, por exemplo, ou alguma mudança estrutural ali, pensando na sua carreira ou no seu ambiente de trabalho. Isso tudo é para você rever mesmo quais são as suas prioridades e rever também um pouco como você se posiciona, como está a sua imagem dentro desse trabalho, se você realmente está tendo satisfação pessoal e reconhecimento por tudo que você está fazendo. Também é muito importante que você olhe um pouquinho para dentro, né? Então, assim, o que é ter satisfação? O que é ter reconhecimento? O que você espera de fato? E uma coisa boa que pode ter aí nesse sentido é que pode ser a sua chance de tirar da gaveta algum projeto ali que estava guardado, esquecido, e aí fazer com que aquilo aconteça a partir de agora, tá? Então, foco nisso para as coisas darem certo. É um período que o tema relacionamento, que é tão importante para você, talvez fique um pouquinho ali de lado, não é que vai desaparecer, mas foco mesmo nas questões mais práticas e materiais. No caso de Escorpião, então os escorpianos também estão muito sensibilizados ao longo desse mês, então se já tem uma intensidade natural, essa intensidade fica reforçada, então essa situação de ir para os extremos, de viver intensamente tudo que for, muito à tona. É um mês interessante para quem puder viajar, nem que seja um pouquinho ali, nem que seja um fim de semana. As viagens podem ser muito transformadoras. Fazer algum curso nesse momento também pode ser bem especial mesmo, principalmente se for algum curso mais voltado para o autoconhecimento, que tem essa ideia de conhecer aí qual é a sua bagagem emocional. E aí isso também pode trazer uma diferença muito grande, pensando em termos de carreira, não só para julho, mas para os próximos meses do ano também. Então, o que você fizer em julho pode ser meio decisivo aí nas próximas escolhas e nos próximos passos de vida, não só de carreira, tá? No caso de Sagitário, então sagitarianos, julho é um mês de mudanças, mudanças intensas, mudanças extremas. Qualquer área da sua vida isso pode acontecer. Aí realmente vai depender do seu mapa, porque tá ativada a área de mudanças, né? Então ter uma lua nova, ter um eclipse, ter todo esse céu ativando a área de mudança significa que aquilo que você quer mudar, ótimo, aproveita esse mês para isso. E se você não está planejando nenhuma mudança, comece a observar ali de onde é que isso vem. Em termos de relacionamento, é um período bem legal para criar mais vínculo, para criar mais intimidade, sem tanto medo de perder a sua independência, a sua liberdade, que isso às vezes acontece com você, mas pode ser legal fazer esse exercício de estar mais junto, de se comprometer mais e também de falar mais dos seus sentimentos e de repente até dos seus medos, baixar um pouquinho a guarda, pode ser importante. Até porque é possível que isso, naturalmente, esses assuntos aí venham à tona. No caso de Capricórnio, então os capricornianos estão num momento de mais sensibilidade, o que para Capricórnio costuma ser difícil, porque entrar em contato com as emoções num momento que quer ser mais pragmático, né? O ano todo os capricornianos estão com pragmatismo mais exagerado ainda, e nesse momento o céu pedindo mais emoção, um contato mais afetivo com as pessoas, com a vida, se colocar no lugar do outro, o cuidar, o ser cuidado, se permitir ser cuidado e se permitir delegar também, que é uma coisa tão difícil normalmente para os capricornianos. Então,
permita-se isso. Uma coisa que pode ser legal aí ao longo do mês, principalmente na segunda quinzena, uma viagem pode ajudar também a relaxar, fazer alguma coisa aí divertida para você, tá bom? E pensar que cursos que você poderia fazer também para tirar um pouco o foco das coisas mais responsáveis aí da sua vida. Então, pensar mesmo num curso totalmente diferente da sua área profissional vai ser mais legal, mais positivo ainda. No caso de aquário, então os aquarianos precisam mudar a rotina. Então, assim, tudo que for acontecer em julho te leva a repensar a sua rotina, como você controla a sua agenda, como você se organiza. Então, se você estiver muito desorganizado, talvez você sofra um pouquinho mais esse mês, porque vai exigir mais foco, mais organização, mais concentração também. Se você já está organizado, então começa a pensar como otimizar mais ainda o seu tempo e como incluir coisas mais prazerosas, mais positivas na sua vida. Um momento legal para fazer check-up, ir ao médico também, cuidar melhor de você, mudar algum hábito em termos de saúde. Se tiver precisando ou desejando isso, esse é um momento maravilhoso para isso. Mas para o fim do mês vai ativar mais a área de relacionamentos, depois do dia 20, 21. E aí também é legal pensar como que você melhora a rotina dos relacionamentos, todos os tipos de relacionamento. E aí, os piscianos, né, um mês de prazer, é um mês de se voltar para o prazer. Então, se perguntar se está tendo tempo para se divertir, se está fazendo coisas que você gosta, se tem se divertido na vida. Pode ativar também a área de relacionamentos amorosos, pode viver um novo amor, pode resgatar um amor antigo, pode criar mais vínculo numa relação que você esteja vivendo hoje. E é importante se soltar, mas permitir também, né, que o outro de alguma maneira faça parte da sua vida, fale o que está sentindo também, para que a relação realmente possa ser positiva. Assuntos ligados à família, principalmente filhos, também muito evidenciados ao longo do mês inteiro de julho, então ficar mais com os filhos, sair mais com os filhos, fazer coisas juntos, emocionalmente falando, né? Então também se mostrar mais disponível é bacana. E assuntos ligados a trabalho e saúde, pensando também nessa ideia de ter um dia a dia mais saudável e uma rotina o mínimo estressante possível, incluindo prazer e diversão. É importante, né, assim, repetir que se você não ouviu do seu ascendente, volta agora aí, porque o seu ascendente também faz diferença. E aí, pra gente fechar aqui o mês, vamos falar então aí das datas que são importantes pra gente. Dia 12 e dia 27 que a gente tem aí a ideia dos eclipses, então 3 dias antes, 3 dias depois, a gente sempre fica mais atento a tudo. Vou fazer um vídeo especialmente sobre os eclipses para vocês. Os dias mais positivos do mês são o dia 3, o dia 15, dia 22 e dia 30. Então a gente tenta concentrar coisas importantes aí, especificamente nesses dias. Os dias mais difíceis é principalmente o dia 12, né? Mas é o 12 de dia 27, então não só por causa dos eclipses, mas por conta de outros assuntos aí astrológicos. Para amor, relacionamento, o mês inteiro é meio delicado, porque tá pedindo aí mudança e atenção aos detalhes. Mas dia 7 e dia 14 a gente tem eles um pouco mais positivos. E no dia 24 um pouco mais negativo, um pouco mais difícil, então a gente evita grandes encontros nesse dia. Para comunicação, que também o céu está bem delicado ao longo do mês inteiro, é um mês que puxa mais para o emocional, então o racional fica mais complicado mesmo, né? Então atenção praticamente o mês inteirinho. Dia 10 é o dia, vai um dos dias menos tensos, então a gente pode escolher aí 9, 10 para falar coisas muito importantes, mas como a gente também já está entrando na órbita do eclipse, com cuidado, com certeza do que você está falando. Os dias mais difíceis do mês são o dia 5, tá? O dia 9 ali, ele é um dia que já dá para falar, porque o dia 10 tem uma coisa um pouco mais legal, mas a gente pensa bem o como falar, o formato da comunicação. E dia 29, que é um dia bem tenso. Lembrando que a partir do dia 26, Mercúrio também está retrógrado, que também complica um pouco as comunicações em geral, né? Dá um risco ali de mal entendido, a gente vai falar especificamente sobre isso num outro vídeo, tá? Não esquece que se você adorou o vídeo, curte, comenta, compartilha. E eu também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que para mim é muito importante ter a sua inscrição aqui, tá bom? Não esquece que no meu site www.titividal.com.br sempre tem mais
sobre o mês em Céu do Momento e nos horóscopos também. Um beijo, até a próxima!